Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para fazer uma nova série, uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, mas que ainda não sabia bem como é que ia fazer o formato. Então eu decidi reaproveitar uma coisa que inclusive eu já tinha feito na Twitch, para de certa forma ser como o piloto, que é o meu estúdio favorito inclusive, que é a Qt Animation, mas servir como piloto porque é mais fácil, porque eu já tenho uma ideia de como fazer, e se vocês realmente gostarem, eu conseguir expandir isto para ainda mais estúdios diferentes, ok? O meu objetivo é dar-vos a conhecer um pouco de cada estúdio. O meu objetivo não é ser algo super extensivo, ao ponto de vocês ficarem enfadonhos, ao ponto de vocês ficarem sem vontade de ver, não é esse o meu objetivo, ok? O meu objetivo é mesmo vocês poderem ver ao máximo, o máximo de informação possível, para que vocês aprendam coisas novas e para ao mesmo tempo acharem que é divertido, acharem que é interessante e que realmente vale a pena eu poder continuar, está bem? Portanto, esta minha primeira série, este meu primeiro episódio desta série vai ser sobre a Qt Animation, que como toda a gente já sabe é o meu estúdio favorito, ok? E como sendo o meu estúdio favorito, eu achei por bem que seria o ideal para começar. Algumas das pessoas provavelmente já viram esta apresentação na Twitch, mas eu decidi fazer desta maneira, porque além de já ter o produto e ter achado que ficou um bom produto, eu vou desta forma falar um pouco mais sucinto, mais para o vídeo, e para quem já viu acho que aprende sempre coisas novas, porque há sempre informação nova que eu vou dar e que provavelmente vocês já se esqueceram desde a última vez, ok? Inclusive eu acabei por nem pôr isto sequer no YouTube, portanto acho que é uma boa começo de partida, está bem? Portanto espero que gostem deste formato. Este será um formato assim com um PowerPoint, que é uma coisa bonita e acho que vale muito a pena, ok? Portanto, o que é o Qt Animation que nós conhecemos, né? Qt Animation que nós conhecemos nem sempre teve o mesmo nome, né? Lá outrora chamava-se Qt Anime Studio. Sim, um nome bastante normal, vamos por assim, mas de certa forma realmente remete para o que foi na outrora. E o que é o Qt Anime Studio, né? O Qt Anime Studio, que neste momento é Qt Animation. Qt Anime Studio foi fundado pelo Yoko Hata, a mulher do Hideaki Hata, ok? O Hideaki Hata, o atual presidente da Qt Animation, ok? Portanto, o estúdio na altura era um estúdio diferente. Porquê é que podemos dizer que era um estúdio diferente? Porque era um estúdio liderado por mulheres, e isso por si só já era sensacional, porque no Japão, ainda hoje temos, mas principalmente anteriormente, tínhamos muito esta questão de pois mulheres no anime, se calhar não é uma coisa que se via muito, e a Qt Animation veio também de certa forma um pouco quebrar um pouco essa barreira que existia, e ainda hoje fazem muito isso. Se vocês forem ver, muita staff da Qt Animation são mulheres, graças a Deus, porque realmente elas são muito talentosas e merecem exatamente tudo igual que os homens, que infelizmente ainda é uma sociedade do Japão um bocadinho retrógrada em alguns aspectos, coisa que não é aqui o objetivo deste vídeo, está bem? Mas muito interessante ver que realmente foi a Yoko Hata que fundou a Qt Animation, junto com outras mulheres que se dedicaram às painting cells para estúdios como a Tatsunoko e a Pierrot, que eram estúdios que naquela altura já eram bastante estabelecidos. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, o Urusei Yatsura, né, provavelmente vocês conhecem, o original, pela Pierrot, já tinha, ou seja, o Qt Anime Studio credited como Qt Animation, que na altura não era bem Qt Animation, era basicamente ali uma junção de mulheres que queriam fazer anime, basicamente isso. Portanto, em 85 a Yoko Hata realmente fundou então o estúdio, ou seja, com o nome Qt Animations, certo? Ou seja, até lá era quase como se fosse uma tarde de chá entre mulheres que se conheciam e que queriam realmente fazer anime, ou seja, não era algo muito propriamente oficial, mas a partir de 85 a Yoko Hata tornou então o Hideaki Hata como o seu marido, tornou como seu marido é complicado, né? Tornou o presidente, e realmente surgiu, como vocês podem ver aqui, uma foto bastante antiga com várias pessoas que na altura participavam, e vocês podem ver perfeitamente bastantes mulheres presentes aqui, o que é sensacional, e eu acho isso fantástico, e é mais um dos pontos pelo qual a Qt Animation também é o meu estúdio favorito. Não é só o que eles nos apresentam a nós visualizadores, mas sim o que eles representam como identidade, como estúdio, e é aquele que eu gosto de chamar como o único estúdio onde eu realmente gosto de dizer que é o estúdio, porque realmente o estúdio é literalmente a personificação das pessoas que lá trabalham, enquanto que na maioria dos sítios não é assim, ok?
Bem, nos primeiros anos de vida, a Kyoto Animation ajudou bastantes produções, como Evangelion, vocês podem ver ali nos créditos que fez background art, e a termos curiosidade, o anime Zillion acabou quase por ser a primeira produção da Kyoto Animation em 87, ok? Eles não tinham propriamente infraestrutura suficiente para conseguir, como vocês sabem, é preciso realmente muita capacidade a nível de pessoas, a nível de tempo, principalmente, se bem que na altura acabava por ser um bocadinho mais fácil, mas realmente era algo completamente incompensável, não dava para a Kyoto Animation daquela altura porque não tinha gente suficiente, nem tinham propriamente experiência suficiente para conseguirem em todas as instâncias da produção, ou seja, em todos os departamentos, conseguir realmente fazer alguma coisa. Até como vocês podem ver, eles ajudavam em várias produções, como já mostrei há bocado em Yatsura, em Evangelion Background Art, portanto, eles não conseguiam fazer tudo sozinhos, mas acabaram por gerenciar praticamente a produção toda, o que é incrível. Mesmo não tendo a capacidade de conseguir fazer a produção sozinha, eles acabaram quase como gerir aquilo tudo, sendo que uma coprodução com uma subunidade da Tatsunoko, como eu já disse, a Tatsunoko era bastante grande nessa altura. Hoje em dia, muito provavelmente, muitos de vocês nem sabem o que é a Tatsunoko, embora ela exista, efetivamente, mas ela era mesmo muito grande, era um estudo muito grande, e como tal, vocês podem perceber perfeitamente que, apesar da Kyoto Animation não ter propriamente a infraestrutura, eles conseguiram praticamente carregar a produção às costas, é quase isso que aconteceu, ok? Já em 92, é que aí começou propriamente a Kyoto Animation verdadeira a nascer, vamos pôr desta maneira, ok? Em 92 foi aí que eles começaram a trilhar um caminho, ou seja, um estilo completamente único, tanto de trabalho, porque este é um dos objetivos, é filosofia de trabalho, né? Tanto de trabalho como também visualmente, né? Efetivamente, porque o que adianta também só ter uma coisa se não temos a outra, portanto, temos uma simbiose muito interessante da Kyoto, que nasceu já em 92, isso é fantástico, porque vocês veem, já foi há tanto tempo, e mesmo assim hoje em dia ainda continua a ser o líder no que toca a boas práticas de trabalho, a boas práticas de tudo, literalmente, mesmo após o que aconteceu, o incêndio, não é? Portanto, mesmo após isso tudo, vocês conseguem entender muito bem o que é que realmente a Kyoto já era em 92, e com a produção com o estúdio Shin-Ei Doga, que vocês provavelmente conhecem o Shin-Ei Animation hoje em dia, né? Serviu quase como o debut diretorial do Yoshiji Kigami, e eu digo-vos, Yoshiji Kigami é provavelmente o nome mais importante da história da Kyoto Animation, ok? Muito provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas este senhor infelizmente faleceu, mas este senhor é, na minha opinião, pelo menos do estudo que eu fiz da Kyoto Animation, que não é, diga-se, o maior estudo de todo, para caso queiram entender realmente um estudo muito bom, é o Kevin, do Yu Yu Kao do Twitter, do X. Esse sim é realmente o maior informador, aquela pessoa que mais estuda, pelo menos que eu saiba, da Kyoto. Mas o meu estudo, que já foi algum, em vários sítios que eu procurei saber, porque é realmente o meu estudo favorito, eu acho, sem dúvida alguma, que o Yoshiji Kigami é o mais importante da história, ou pelo menos é aquele que mais influenciou, como vocês podem ver aqui, como eu próprio estou a dizer, que ele é o pai de todas as gerações seguintes do estúdio. Basicamente serviu como role model do estúdio, portanto, todas as pessoas que iam lá acabavam por aprender imenso com ele. Ele tinha várias quirks interessantes, várias coisas que destacavam, mas eu acho que o character acting era algo muito fantástico. Vocês podem ver aqui nesta cena da Akira, onde vocês veem bastante as pessoas mexem-se bastante. Isto é no 88, lembrando, malta, né? Uma pessoa olha para trás e pensa, 1988, há quanto tempo é que isso já foi, não é? Tanto tempo, e mesmo assim isto é super bem animado, o que só demonstra realmente que o ser bem animado não tem a ver com data, porque isso da data o que é? Isso da data, o que nós vamos melhorando é um pouco a parte visual, é a parte digital, né? Vocês podem ver, entre aqui a parte esquerda e a parte direita, ambos feitos, animados pelo Kigami. Qual é que é a grande diferença? É o aprimoramento digital, né? É isso que vemos realmente nos efeitos e tudo mais, mas a animação pura e crua, ela já existe desde há muito tempo atrás, e as pessoas confundem muito, porque o anime é antigo, não tem boa animação. Não, tipo, não é mesmo assim. É claro que a parte digital ajuda imenso hoje em dia, sim, ajuda, só que vocês olham para isto e veem o quão fluido é esta cena, e é de 88, portanto, sem dúvida alguma que o Kigami foi fantástico. Ele era um dos animadores do estúdio Shin-Ei, que viram há bocado que eu tinha dito que o Shin-Ei fez uma co-produção com a Kyoto Animation. Lá está, ele acabou por trazer muita da sua experiência de lá, metodologias do Shin-Ei, para a Kyoto, só que a Kyoto conseguiu pegar nisso tudo e transformá-las em 10 vezes melhor, 100 vezes melhor, o que é incrível, a maneira como consegue apenas
um homem, né, consegue influenciar tanto um estúdio, e por isso é que eu digo que ele é tão importante para a história. Não é o único, obviamente que não. O próprio presidente é um excelente ser humano e ajuda imenso, trabalha imenso, e realmente nós vemos que tem muita influência o próprio presidente, né, o Hideaki Anno. Só que o Kigami, eu acho que foi foi acima, simplesmente. Eu acho que realmente serviu imenso para o estúdio, e eu fico muito... É muito interessante vocês acompanharem a história dele. Se vocês forem ver um pouco vários cortes que ele faz ao longo da sua carreira, que infelizmente já acabou, não é? Faleceu, como eu disse, no incêndio. Se vocês forem realmente estudar um pouquinho o Kigami, mesmo aquelas pessoas que nunca pescam nada de animação, eu não sou formado em animação, eu não tenho curso nenhuma de animação, mas apenas em estudo, apenas em vontade de querer aprender, vocês vão ver que o Kigami é fantástico. Tudo aqui em Yoka, eu gosto muito de pegar, porque este episódio de Yoka é um dos episódios mais sensacionais que Yoka teve, e vocês veem, é tão forte a presença do Kigami aqui, vocês conseguem ver que mesmo ele já tendo alguma idade, nesta altura já teria alguma idade, vocês conseguem perceber o quão incrível e o quão visualmente consegue-nos passar. Olhem para o storytelling visual, olhem a quantidade de coisas interessantes que estão nestas pequenas screenshots do episódio que o Kigami dirigiu, e vejam o quão incrível é do ponto de vista de storytelling, não é? Storytelling visual. Vocês conseguem olhar para aí e conseguem se aperceber de um bando de informações, mesmo que vocês não conheçam nada do anime, só olhando para essas imagens conseguem ter informações sobre o que é o episódio. E eu acho isso sensacional, e isso é muito difícil de conseguir, e o Kigami foi fantástico, e sempre será fantástico, e sempre será aquele tipo de animador, diretor, aquele tipo de pessoa que realmente influenciou muito a Kyoto, e toda a gente que veio depois dele, porque houve jantares dele, mas toda a gente que veio após ele realmente tira isso, e acho isso fantástico. Este aqui é um storyboard de uma cena de IBK Euphonium, pá, que ficou fantástico. Eu gosto muito de ver isto, por isso é que eu estou a partilhar com vocês este tipo de materiais de produção. O meu objetivo desta série é muito isto, ok? É vocês conhecerem, vocês aprenderem e verem estes materiais de produção, porque é algo fantástico e que não é assim tão acessível quanto isso, infelizmente. Tem que fazer um bocado de pesquisa, tem que saber os sítios certos, às vezes tem que comprar, inclusive, por exemplo, Ryoka não tem muito material online. Eu, por acaso, tenho um livrozinho de Ryoka que é fantástico, e foi uma das melhores coisas que eu trouxe do Japão, mas que realmente, como eu vos digo, não é algo que vocês conseguem arranjar com muita facilidade, e eu estou a tentar mostrar um pouco para vocês, no fundo, isto, né? Isto que é incrível. Aqui podem ver a cena, eu sei que está ali com quadradinhos, mas aqui o que importa é o storyboard do Kigami. Enquanto que a animação não foi feita pelo Kigami, ok, foi pelo Hiroshi Karata, o storyboard foi sim pelo Kigami, e é uma cena muito, muito, muito bem feita. Vocês conseguem ver aqui a rotação da câmera, a maneira como fluida é, como consegue realmente passar muito bem as emoções da Kumiko. Esta cena aqui da câmera a virar ali ao mesmo tempo que a personagem roda, tem a ver com o storyboard, né? A maneira como foi feito, e foi muito bem animado, mas lá está, é um estúdio que está sempre em muita simbiose, portanto, se o A sabe fazer, o B também sabe fazer, o C sabe, o D sabe, estão a perceber, portanto, é toda uma simbiose muito incrível, e por isso é que eu falo que é muito um estilo unitário. A Kyoto Animation é o que eu digo, é a personificação de todo o trabalho, de toda a gente que lá trabalha, de certa forma, se podemos pôr assim, né? Uma outra mudança, para além do estúdio ter sido realmente fundado por mulheres, e mulheres que se dedicavam a shell paintings, como eu já tinha dito, não tinham uma diretora feminina até então. Até que chegou Yoshiko Shima, né? Yoshiko Shima foi a primeira diretora feminina que a Kyoto Animation teve. E eu acho isto muito importante, porque eu já disse, novamente, filosofia diferente, filosofia muito mais enriquecedora de igualdade, e eu preciso de mencionar isto. Podia não mencionar isto, à partida das pessoas não querem saber, nem sabem quem é Yoshiko Shima, mas eu tinha que, de certa forma, mencionar, porque foi realmente a primeira diretora feminina, né? A ace do estúdio naquela altura era Tomoe Aratani, outra mulher, por exemplo, e portanto, de certa forma, vocês podem ver realmente a diferença, né, de como, apesar de homens na altura ainda serem os diretores, e esta ter sido a primeira, já era algo bastante diferente do que a maioria dos estúdios, onde eram literalmente 95%, sei lá, homens, né? E portanto a Kyoto Animation realmente queria fazer algo diferente. Vocês podem ver, Cell Animation era o que na altura acontecia, não é? E o adaptar a novas técnicas que eles estão logo estão a ser uma identidade própria, ok? Portanto, as novas técnicas que eles usavam na altura fez com que eles tivessem então esta identidade própria. Por exemplo, esta cena aí que vocês veem, Cell Animation, feita por um jogo, por exemplo, portanto realmente muito acima do que
todos os estúdios eram, pelo menos na minha opinião. Melhor, nesta altura não podiam não ser, mas já estavam a começar a ser, vamos pôr assim, ok? Este foi o primeiro anime para TV que eles fizeram, muito vocês podem conhecer, Full Metal Panic Fumoffu, que é basicamente um spin-off do Full Metal Panic, que na altura não foi feito pela Kyoto Animation, na primeira temporada não foi pelo estúdio Gonzo, ok? Este spin-off foi bastante interessante porque foi, lá está, a primeira vez que a Kyoto realmente conseguiu fazer um anime. Teve outsourcing em 4 episódios, novamente com a Tatsunoko. Como vocês podem ver, a Kyoto tinha realmente uma ligação muito interessante com a Tatsunoko desde os primórdios da sua fundação. Portanto, foi sem dúvida um estúdio que sempre ajudou muito, porque a própria Kyoto Animation também os ajudou nas suas produções e, portanto, eles de certa forma também retribuíram o que a Kyoto ajudou, até porque na altura também não havia assim propriamente tantos estúdios como vocês conhecem hoje em dia, ok? Melhor, existiam estúdios, só que são muitos que já extinguiram, por exemplo, alguns que vocês provavelmente podem nem conhecer, mas que na altura realmente ajudavam-se muito mais. Acho que existia muito mais sensação de entreajuda. E porquê que existia essa sensação de entreajuda? Porque também facilitava o facto de ter poucos animes por temporada. Isso facilitava imenso, sabem? O facto de só termos, tipo, sei lá, 15 animes por temporada, máximos 20, ajudava imenso a que as coisas corressem muito melhor do que os 50 que temos hoje em dia. Podia haver mais staff localizada e menos animes, ou seja, quer dizer mais pessoas, quer dizer melhor produção à partida se tivessem tempo, que tinham mais que hoje em dia. E quem é que foi o diretor deste anime, que é o que eu quero pegar para falar a seguir? Foi o Yasuhiro Takemoto, o meu diretor favorito de sempre, até agora. Embora o Kigami realmente seja o pai o mais importante, para mim este é o meu diretor favorito de tudo, que também infelizmente faleceu no incêndio, ok? Antes de falar um pouquinho do Takemoto, eu queria só falar um pouco do boom, entre aspas, de Kadokawa, porque a Kadokawa acabou por fazer, de certa forma, uma partnership com a Kyoto Animation, ok? E várias obras que eram da Kadokawa na altura, como Lucky Star e Haruhi, acabaram por ajudar imenso ao estúdio a solidificar entre os fãs, né? Porque eram obras bastante amadas pelos fãs, light novels bastante amadas pelos fãs, e que acabaram por ser adaptadas muito bem feitas, diga-se, e como tal, hoje em dia, muitos dos fãs que a Kyoto Animation também na altura acabou por conseguir, acabou por ser graças a esta parceria, entre aspas, com a Lucky Star, com a Kadokawa, das suas light novels, né? Air, por exemplo, foi bastante importante também, que acabou por ser importante para o cima do que conhecemos hoje, ok? Embora Air, lá está, não fosse parte desta partnership, né? Porque Air, Canon e Clannad eram aqueles animes originais, diferentes, ok? O comitê de produção, que é uma coisa muito importante e que eu devo falar, a Kyoto Animation começou apenas como subcontrator, ok? Ou seja, eles basicamente eram subcontratados para ajudar em animes em 86 e ajudavam várias produções. Em 2015, eles acabaram por assumir o papel de maior investidor nos seus animes, ou seja, para que a fatia do lucro acabasse por ser para eles, para os seus funcionários, solidificando de certa forma a sua filosofia que existe até os dias de hoje, ok? Portanto, mesmo após o incêndio ainda existe essa filosofia. Eles fazendo parte do comitê de produção, sendo principalmente os maiores no comitê de produção, acabou que a sua maior parte do lucro, como eu já disse, fosse para eles. E é que aqui nós vemos que realmente o lucro é dividido por toda a gente de uma maneira justa e de uma maneira interessante e de uma maneira que dá para desenvolver. Algo que não se verifica em muitas dos comitês de produção, onde até podemos ver, por exemplo, o Estúdio Mapa em primeiro ou segundo, mas que acaba por não beneficiar muito disso porque vai sempre para encher os bolsos dos mesmos. Infelizmente é assim. Aqui vocês podem ver um exemplo, né? Aqui Hibike, o comitê de produção, na altura chefiado pela Kyoto Animation, a Pony Canyon, que é basicamente uma empresa que tem a ver com publicidade, direitos internacionais, é uma distribuidora no fundo. Temos a Lantis, que é uma produtora de música, e a Hakuonsha, que é uma produção de sons, ok? Portanto, vemos estas diferentes empresas a nível do comitê que realmente ajudaram, ou seja, eles também ficavam com uma fatia, porque eles também bancavam os animes, mas a Kyoto Animation estando em cima, ela própria bancava, mas também recebia do lucro, que diga-se que era bastante. Portanto, a Kyoto Animation vendia sempre bastante os animes deles. Como eu tinha dito há bocado, eu queria falar um pouco do Takemoto. Quem é que é o Takemoto? Vocês podem estar aqui a ver. Bem, é um diretor fantástico e também era instrutor importante da escola, que escola é essa que eu vou falar mais aqui um bocadinho, mas ele realmente foi um dos melhores diretores que passaram pela Kyoto Animation e muito importante também na maneira de como deixou o seu legado, ok? Ele como diretor fez parte do Fullmetal, aquele primeiro anime que eu vos disse, ele acabou por suceder ao diretor que dava bastantes problemas e que deixou a produção de Lucky Star no episódio 4 e acabou por suceder no 5 e 24, Haruhi
o filme, ok? Yoka, que para mim é o melhor trabalho dele e aquele em que ele mais realmente brilhou como diretor, na minha opinião, e provavelmente a melhor produção da Kyoto Animation até hoje, muito sinceramente. A Magami Brilliant Park e Maid Dragon, a primeira temporada. A segunda, infelizmente, já não foi ele, porque já tinha falecido, ok? E vocês podem ver aqui, eu acho estes shots sensacionais. Temos aqui shots de Haruhi, Tsurune, de Maid Dragon, Hyoka. Vocês olhem para isto, vocês conseguem ver uma certa mestria mesmo, estão a ver ângulos muito exibicionistas, uma composição muito bem feita, vocês conseguem ver estas cenas aqui, olhem aqui esta ausência de coloração propriamente definida, ou seja, temos tipo 2, 3 cores no máximo para realçar vários efeitos. Vocês podem ver aqui apenas azul e laranja, né? Temos o dragão azul e aqui apenas a Kobayashi a laranja, temos aqui em Tsurune com algumas mais cores, mas também com muito ênfase no preto. Vocês podem ver muito este contraste entre preto e outras cores. Isto aqui acho que é sensacional e acrescenta muito a personalidade ao Takemoto e também aos animes que o Takemoto próprio dirigiu, e principalmente quando ele próprio fazia o storyboard das cenas. Olhem esta cena aqui, por exemplo, de Maid Dragon, que ficou muito, muito porreira. Aqui, acho que isto aqui foi o último episódio, inclusive, a continuação, ou do primeiro, já não me recordo, primeiro ou último, onde tínhamos até letras aqui embutidas, ou seja, palavras embutidas na animação, com umas partes visuais muito interessantes. Aqui storyboard de Yoka também. Aqui podem ver alguma animação do próprio Takemoto. O Takemoto nunca foi propriamente um animador em si, foi sempre muito mais conhecido pelos seus storyboards e direção, mas, claro, também foi animador, e principalmente se voltarmos um bocadinho mais atrás, como este Power Stone, onde o Takemoto fez um bocado de Key Animation, e mesmo ali em K-On, onde ele basicamente fazia uns pequenos coisinhos aqui e ali, às vezes se calhar para ajudar e também para trabalhar, porque na Kyoto Animation toda a gente trabalha para o mesmo, mesmo que, ok, possas não ver um animador num anime por acaso e depois volte no outro, tudo bem, pode acontecer às vezes, ok, não quer dizer que todo o estúdio ao mesmo tempo esteja a trabalhar no mesmo, mas a maioria, eu diria, sei lá, 80, 90% estão efetivamente a trabalhar para o mesmo, todos com uma visão muito interessante da coisa, visões diferentes, claro que sim, mas uma visão única de querer fazer uma coisa incrível, e eu acho isso fascinante, e o Takemoto é uma prova disso também, não é? Aqui tem aqui uns momentos interessantes, aqui algo, isto aqui é quase uma curiosidade apenas para vocês, ok? Aqui no filme do Koe no Katachi, vocês podem ver, estão a ver isto aqui chamam-se correções, ok? Isto são correções, e vocês podem ver que há amarelo escuro neste filme, ok? A Kyoto Animation acaba por ter uma filosofia bastante parecida em quase todas as produções, mas aqui pegando apenas no exemplo de Koe no Katachi, vocês podem ver aquele amarelo mais escuro, quer dizer que foi o Chief Animation Director, o Nishia, que também já faleceu infelizmente, que corrigiu, ou seja, podem ver que foi ele que redesenhou esta cena, passou por cima, ou às vezes nem precisa redesenhar, basta corrigir aqui e ali, e realmente tivemos o diretor-chefe de animação, que é aquele último que faz a correção final antes de realmente colorirem e tudo mais, ok? Ali em baixo temos aquele rosa, um bocadinho rosa, não é? Aquele pink, que foi pelo Unit Director na altura, que estava responsável por aquela cena, porque num filme, nós nos animes normais temos o episódio Director, não é? Nós nos filmes temos o Unit Director, que é o diretor de unidade, porque os filmes são divididos em unidades, não em episódios, ok? E vocês podem ver a rosa, este é um tonzinho de rosa, onde o diretor responsável daquela cena, o diretor de unidade, acabou por fazer umas correções. Temos também em amarelo, que eu não pus aqui, o amarelo mais deslavado, que era dos diretores de animação, ok? E de várias produções, porque diretores de animação acaba por ter vários. Chief Animation Director é que normalmente só tem um, e neste caso, enquanto o Katachi era o Nishia, que também era o design. Normalmente na Kyoto Animation o designer é o Chief Animation Director, e estão sempre bastante presentes, ao contrário, por exemplo, de outras produções onde o Chief Animation Director o designer faz os designs e vai embora. Aqui temos aqui um storyboard do ending de Hibike, storyboard aqui com K-Animation aqui, da Haruko Fujita, que é uma diretora que eu vou falar mais um bocadinho daqui a bocado, muito rapidamente. A escola é aquilo que eu tinha falado, é um dos grandes fatores da distinção, porque eles realmente formam novos funcionários já com ideias muito definidas e proporciona de certa forma os animes que nós os conhecemos. Portanto, se conseguimos formar pessoas já com a ideia daquilo outro, acaba por ser muito mais simples de tudo funcionar bem, não é? E portanto esta escola é muito essencial. Ali vocês podem ver que era o antigo Estúdio 2 da Kyoto Animation, ok? E os instrutores também são sempre muito bons. O Takemoto, por exemplo, era um dos instrutores da escola, como eu tinha falado, antes de falecer, e a escola realmente acaba por ser muito, muito interessante. Por exemplo, este animador, o Shinpei Sawa, que vocês provavelmente se lembram destas cenas de Maid Dragon, que eram incríveis e que não era preciso, muita gente na altura, quando ele saiu, como é que este anime é mais bem animado que 90% das coisas, a Kyoto Animation, isto é um slice of life? Pois, lá está.
um animador formidável formado na Kyoto Animation, Shinpei Sawa, um dos vários. Mas também tem a diretora de arte, a Mikiko Watanabe, que também foi formada in-house, uma diretora fantástica que também faleceu no incêndio, mas que realmente também tinha uma direção de arte muito interessante, e vocês veem pelas imagens que realmente era fantástico e perdeu-se. É claro que lá está, isto acaba por ter, eles têm mais diretores de arte, claro que sim, e o formar acaba por manter de certa forma o legado, mas realmente foi uma perda bastante grande para o estúdio, que na altura perdeu bastante gente muito importante, ok? Com a tragédia do incêndio, como eu tinha falado, eles tentaram de certa forma cativar um pouco mais profissionais, porque a escola por si só não acabaria por não ser sustentável a esse ponto. Tivemos várias, como eu disse, várias pessoas que faleceram, como o Kigami, o Takemoto, o Watanabe, a Shoko Ikeda, por exemplo, que era a designer de Hibike Euphonium, e não só, muito importante mesmo, que também faleceu, e a sua irmã também trabalha no estúdio e que por acaso vai assumir a terceira temporada de Hibike também como designer, ok? Portanto, vocês podem ver que realmente eles tentaram também cativar um pouco mais as pessoas. Mas aqui tivemos uma parte muito, até de certa forma, eu diria, entre aspas, rápida da Kyoto Animation, que foi a era da Naoko e da Yukiko Horiguchi, que são diretora e designer, respectivamente, muito interessantes, que dirigiram, por exemplo, este Tamako Market Love Story, dirigiram /designer, que é um filme muito engraçado de se ver, muito melhor que o anime, inclusive, porque tem uma pegada completamente diferente, e muitos de vocês conhecem a Yamada, porque ela dirigiu com o Eno Katachi também. Ambas abandonaram o estúdio, ok? Elas ambas já não fazem parte da Kyoto Animation. A Naoko, inclusive, está hoje em dia mais relacionada com a Science Saru, ok? O estúdio que fez Devilman e um bando de outros animes, ok? Aqui a influência, este gráfico, acho que ilustra muito bem, pelo menos na minha opinião, um pouco, atenção, porque isto aqui, podíamos estar a fazer aqui uma árvore enorme, mas ilustra muito bem um pouco da influência do Ikigami, que passou de certa forma para o Takemoto e para o Ishihara. Eu não sou muito fã do Ishihara como diretor, mas ele realmente, vocês forem ver, a maior parte dos animes são dirigidos por ele, os mais recentes, inclusive Hibike Euphonium é dirigido por ele, ok? Portanto, vocês realmente podem ver que existe, é dirigido e não é, porque ele acaba, há muitas produções onde ele aparece como diretor, mas tem sempre um subdiretor, ele acaba por quase como ser o chief director, e acabam por ter um diretor onde realmente acaba por se sobressair um pouco mais do que o próprio Ishihara, ok? Ele serve um pouco quase como um Shimbo aqui da Kyoto Animation, embora não tão importante, porque o Shimbo é o dono daquilo praticamente. Portanto, o Ishihara aqui acaba por ser influente, não pelas melhores, eu não acho que ele seja muito incrível, na minha opinião não acho um elo mais fraco, de certa forma, entre aspas, só que é bastante consistente, mais fraco, tendo em conta a expertise da Kyoto, né? Porque se vamos comparar com a maioria dos estúdios, é um deus, né? Se vamos a ver por aí, mas realmente ele é bastante influente. Depois tivemos a Naoko, quase como uma transição um bocado curta, como eu já falei, portanto ela acabou por não deixar deixou uma marca importante, mas eu diria que não tão importante quanto o Takemoto e o Kigami, porque lá está, teve menos tempo e acabou por não estabelecer muito isso. E hoje em dia, eu espero, pelo menos, eu acredito, que haja estes dois nomes aqui, Haruka Fujita, que já está bastante presente, que eu disse-vos naquela ending há bocado de Hibike, portanto bastante já presente em algumas produções, e inclusive o filme de Violet que teve, aquele meio OVA, também já fui lá dirigir. E temos ali embaixo o Taichi Ogawa, que também é um diretor bastante interessante, pelo menos que parece que vai ser, ele ainda não dirigiu nada por si só, mas neste Hibike que vem aí, ele vai ser o diretor assistente. Portanto, sendo ele o diretor assistente do Ishihara, existe uma possibilidade bastante grande que ele esteja bastante presente nessa produção e acabe por fazer bastante coisas muito interessantes, ok? Portanto, eu apostaria um pouco nestes dois. Temos outros diretores que realmente começam-se a sobressair e começam a entrar nesta nova era, mas estes dois são dois que eu quero falar aqui e também para vocês, de certa forma, já terem um olhar sobre eles, ok? E para finalizar, tem aqui mais umas cenas aqui Key Animation e algumas correções aqui da Kyoto que eu, quis só vos mostrar, que acho que são bonitas e acho que acrescentam imenso. E portanto é isso, espero que tenham gostado deste overview aqui da Kyoto. O vídeo é capaz de ficar um bocado grande, eu sei que é, mas eu acho que fica bastante interessante, acho que vocês aprenderam alguma coisa. Isto podíamos ter muita mais coisa para falar, talvez no futuro eu faça uma versão 2.0, quando a Kyoto Animation já estiver nesta nova fase, talvez sim, mas o meu objetivo é dar uma overview rápida por cada estúdio, né, como esta nova série, mas principalmente a vocês aprenderem vários maneirismos, vocês aprenderem a sua formação, as filosofias do que levaram até hoje, principalmente na Kyoto, e certamente vos ajuda a perceber um pouco mais sobre a indústria. E realmente, se vocês viram até aqui ao fim,
muito obrigado. Próximo estudo será o Photable. Tanto é isso, muito obrigado, meu nome é Casa, fica bem. Tchau, tchau.